Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Se você é novo, seja bem-vindo. Não esqueça, faça a tua inscrição, ative o sininho e compartilha. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de Salém, e depois também rei de paz. Tema: Jesus Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, contemporâneo de Abraão, foi rei de Salém e sacerdote de Deus. Abraão lhe pagou dízimo e foi por ele abençoado. Aqui a Bíblia o tem como uma prefiguração de Jesus Cristo, que é tanto sacerdote como rei. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, o que significa que Cristo é anterior a Abraão, a Levi e aos sacerdotes levíticos, e maior que todos eles. Verso 3: sem pai e sem mãe. Isso não significa que Melquisedeque literalmente não tivesse pais, nem parentes, nem que era anjo. Significa tão somente que as Escrituras não registram ou não registraram a sua genealogia e que nada diz a respeito do seu começo e fim. Por isso, serve como tipo de Cristo eterno, cujo sacerdote nunca terminará. Qual a sua atitude ao entregar o dízimo? Quando você entrega o dízimo, não faz a igreja, a uma denominação, a um ministério ou a um homem, mas a Deus. Cristo, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo exatamente como Melquisedeque fez, com o que Abraão lhe entregou, e o apresenta a Deus a favor de você. Pela sua autoridade de sacerdote, Cristo derrama bênção sobre a sua vida. Assim como Melquisedeque fez com Abraão, e as promessas que o Senhor fez a você se cumprirão. No capítulo 7 de Hebreus, o escritor apontou alguns paralelos entre Melquisedeque e Cristo, e entre o sacerdócio terreno e o celestial. Abraão, o nosso pai espiritual, representa o corpo de Cristo, ou a sua igreja. Somos sementes de Abraão e seus herdeiros espirituais pela fé em Jesus Cristo. Ao comparar o sacerdócio terreno
com o celestial. O escritor lembrou que, nesta terra, homens mortais recebem dízimos, mas lá no céu está aquele que realmente os recebe, aquele de quem se declara que vive. O escritor não estava se referindo a Melquisedeque, mas a Cristo. Ou seja, existe apenas um sumo sacerdote que vive para sempre. Jesus Cristo, que vive para sempre. Jesus tem um sacerdócio permanente. Cristo vive sempre e para interceder por nós. Jesus entrou no lugar santíssimo, além do véu, onde nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de obter vitória na vida financeira, temos que retirar as máscaras e avaliar com toda a sinceridade a maneira como nós temos contribuído para a obra de Deus. Muitos cristãos são privados de alegria e das bênçãos que Deus deseja que eles experimentem, porque não dão o dízimo. Muitos contribuem simplesmente por achar que se trata de um ritual árido em sua vida, em vez de uma maneira de adorar a Deus. Eles dão o dízimo, mas não têm alegria, nem fé, nem expectativa de alcançar as bênçãos de Deus vinculada ao dízimo. Outros dão o dízimo reclamando. Para esses é um ato doloroso contribuir. Não se apercebem que 1/10 de sua renda pertence a Deus. Em vez disso, entrega do que lhes sobra. Depois de pagarem suas contas e cobriam as despesas do mês, muitos cristãos não receberão a revelação de Deus como o El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Deus Supremo. Eles dão o dízimo, mas em vez de confiarem que o Senhor irá suprir as suas necessidades, ficam preocupados com as contas e receosos de não terem dinheiro para sustentar a família, para pagar o aluguel ou para pagar a prestação do veículo. Se você entrega o dízimo, Cristo, o grande sumo sacerdote, recebe-o e apresenta ao Pai. Deus então abre as janelas do céu e derrama bênçãos sobre a sua vida, até transbordar. Qual a sua atitude ao ofertar? Pare e pense a respeito disso agora mesmo. O seu dízimo deve ser santo ao Senhor, isto é, totalmente dedicado a Deus e a sua obra. Você não deve lidar com o dízimo de maneira displicente. Consulte a Deus
e obedeça à orientação divina, contribuindo financeiramente. Ao contribuir com o dízimo, você estabelece um relacionamento com Ele, ou seja, o El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo, e Ele, por sua vez, reconhece-o como filho e cumpre em sua vida as suas promessas de bênçãos e prosperidade. Capítulo 10, 25. Não deixemos de congregar. O dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis está se aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações na doutrina. Devemos congregar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo e na fé apostólica do novo concerto. Verso 38. O justo viverá pela fé. Este princípio fundamental, afirmado 4 vezes nas Escrituras, governa o nosso relacionamento com Deus e nossa participação na salvação provida por Jesus Cristo. Esta verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus com um coração sincero. Quanto àquele que abandona a Cristo e deliberadamente continua pecando, Deus não tem prazer nele e incorrerá na condenação eterna. Capítulo 11, 1. Ora, a fé é... O capítulo 11 demonstra do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que busca um lar celestial, que sofre por amor a Deus. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão tremendo, maravilhoso és tu, meu Pai. Não há outro Deus além de ti, Senhor. E a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Neste momento, ó Pai, aí está a exposição da tua palavra, uma palavra pura, poderosa, gloriosa, Pai, mostrando Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ó Pai, que recebe o nosso dízimo, nossas ofertas e apresenta a Ti, ó Pai. E se for entregue com sinceridade, com o coração aberto, o Senhor abre as janelas do céu e abençoa poderosamente a Tua igreja. Senhor amado, revela também que o justo deve viver somente pela fé, ó Pai, crendo em Ti, meu Pai, e que devemos congregar mutuamente, regularmente, não abandonando a nossa congregação, pois vai chegando aquele dia, Pai, que Tu venha despertar a Tua igreja. Quantos crentes desigrejados, meu Pai, não querem mais congregar, meu Senhor,
Que através desta palavra, o Senhor venha tocar profundamente no coração desses crentes, e o Senhor venha fazer um grande avivamento e um grande despertamento na vida do teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.